Você já se perguntou o que existe no fundo do oceano? Não estamos falando de peixes coloridos ou sereias mitológicas. Estamos falando de zonas de completa escuridão, criaturas bizarras que parecem ter saído de um filme de terror e pressões tão esmagadoras que fariam qualquer submarino virar uma latinha amassada. Prepare-se para uma jornada até os cantos mais inexplorados do nosso planeta. Hoje, vamos mergulhar até o fundo do abismo. E o que você vai descobrir por lá pode ser mais surpreendente do que qualquer coisa que existe na superfície. Mais de 70% da Terra é coberta por oceanos. Mas esse número, por si só, não conta toda a história. O que realmente impressiona é a profundidade dessas águas. Se toda a massa de terra, montanhas, ilhas, planaltos, fosse nivelada e jogada dentro dos oceanos, a Terra inteira estaria coberta por uma camada de água com mais de 3 quilômetros de profundidade. É por isso que muitos cientistas consideram os oceanos como um segundo planeta, ainda inexplorado, bem debaixo dos nossos pés. Na verdade, a maior parte do oceano continua sendo um mistério. Mais de 95% do fundo marinho ainda não foi devidamente mapeado. Ou seja, conhecemos mais sobre Marte e a Lua do que sobre o que existe nas profundezas do nosso próprio planeta. Vamos descer e entender, etapa por etapa, o que existe em cada nível da imensidão marinha. Aos 40 metros de profundidade, estamos no limite do mergulho recreativo. Aqui, a luz do sol ainda chega com alguma força. É onde mergulhadores treinados exploram recifes, naufrágios e tiram selfies com tartarugas. Mas aos 90 metros, encontramos algo curioso. Os destroços do RMS Lusitania, um navio de 240 metros que afundou durante a Primeira Guerra Mundial. O interessante é que ele afundou em águas mais rasas do que seu próprio comprimento. Se estivesse em pé, ele ultrapassaria a superfície. Aos 100 metros, a pressão já se torna um risco real. Mergulhadores despreparados podem sofrer de sérias complicações, como a famosa BANDS, a doença descompressiva. Mesmo assim, Herbert Nietzsche desceu incríveis 214 metros, com apenas um fôlego. Esse é o recorde mundial de mergulho livre, sem tanques, sem ajuda, apenas pulmões e coragem. Já o recorde com equipamento de mergulho é do egípcio Ahmed Gabr, 332 metros. Se ele tivesse descido mais 100 metros, teria alcançado a altura total do Empire State Building, submerso. A 535 metros, vemos os pinguins imperadores no seu limite. E a 550 metros, temos as baleias azuis, as maiores criaturas que já habitaram o planeta. Elas mergulham até esse ponto para se alimentar. Mas mesmo aqui, ainda estamos longe do fundo. Também é o limite operacional do submarino Seawolf, um dos mais avançados já construídos. Mesmo com toda essa tecnologia, ele não se atreve a descer muito mais. A esmagadora força da água a essa profundidade é difícil até de imaginar. A 1000 metros começa a verdadeira escuridão. A luz solar simplesmente não chega mais. Você está agora na chamada Zona Batipelágica, ou, poeticamente, o Mar da Meia-Noite. Se você estivesse aqui sem proteção, a pressão seria semelhante à da superfície do planeta Vênus, e você não duraria nenhum segundo. Mas sabe quem vive aqui? A lendária lula gigante. Com até 13 metros de comprimento, ela tem olhos do tamanho de pratos de jantar e ganchos cortantes entre os tentáculos. Ela não nada sozinha. Nas profundezas, ela enfrenta sua arqui-inimiga, a baleia cachalote. As cicatrizes no corpo dessas baleias revelam as brutais batalhas que acontecem longe dos nossos olhos. Descendo até 2000 metros, entramos na zona do terror. Aqui habita o Black Dragonfish, um peixe carnívoro com corpo escuro e estômago opaco, que impede qualquer luz de escapar. É uma adaptação evolutiva para se camuflar no breu total. Aos 3.800 metros, encontramos o Titanic. E mais abaixo, aos 4.000 metros, começa a zona abissal.
É onde vivem as criaturas que parecem vindas de outro planeta, como o Fangtooth, com dentes tão grandes que não cabem dentro da boca, ou o Viperfish, que atrai suas presas com luzes bioluminescentes em pleno escuro. Mas ainda há muito mais para baixo. A 6.000 metros, entramos na temida zona Hadal, o inferno aquático. É a região mais profunda do oceano, e o nome vem do deus grego Hades. Aqui, a pressão pode ser 1.100 vezes maior do que na superfície. Isso equivale a empilhar 50 aviões comerciais em cima de você. Mesmo assim, a vida insiste. Camarões translúcidos, bactérias que sobrevivem sem oxigênio, peixes que brilham, que flutuam, que desafiam a lógica da biologia tradicional. Vamos continuar nossa jornada. O DSV Alvin, um submarino de pesquisa tripulado, chega até 6.500 metros. Foi ele quem ajudou a localizar o Titanic nos anos 80. A 8.848 metros, estamos à mesma altura do Monte Everest, só que para baixo. É difícil imaginar. Mas, se a montanha mais alta da Terra fosse colocada dentro da Fossa das Marianas, ainda sobraria espaço. Em 1997, foi descoberto o Sirena Deep, com 10.732 metros. Aos 10.898 metros, James Cameron, sim, o diretor de Avatar e Titanic, desceu sozinho a bordo do Deep Sea Challenger. Foi um feito histórico transmitido ao vivo. Mas o recorde absoluto pertence a Don Walsh e Jacques Piccard. Em 1960, a bordo do batiscafo Trieste, eles alcançaram 10.916 metros. Ficaram lá por apenas 20 minutos e só subiram porque uma das janelas começou a trincar. A 10.972 metros, atingimos a altitude de voo de um avião comercial, só que submersos. E finalmente, a 10.994 metros, chegamos ao Challenger Deep, o ponto mais profundo já registrado na Terra. Um abismo escondido na Fossa das Marianas. Escuro, silencioso, quase intocado. A pressão aqui é esmagadora, a luz não existe e o silêncio é absoluto. O que será que existe ainda mais abaixo? Quantas criaturas jamais vistas habitam esse mundo oculto? Será que a Terra guarda segredos tão profundos quanto o próprio espaço? Se essas perguntas também mexem com a sua curiosidade, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos mergulhos no desconhecido. Nos vemos no próximo vídeo.